Estamos de volta para o terceiro bloco do debate na TV Diário, com transmissão da Verdinha, Rádio Verdes Mares AM, com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Este terceiro bloco tem o mesmo formato do segundo bloco e também do quarto bloco. Nós vamos sortear o tema, logo em seguida o candidato que fará a pergunta e quem deve responder esta pergunta. Eu gostaria de registrar a presença aqui no estúdio da TV Diário do juiz eleitoral Carlos Henrique Oliveira. É um dos juízes que atuam na área do eleitoral nestas eleições no estado do Ceará. Vamos agora então sortear o tema que vai ser discutido abrindo esse terceiro bloco. O tema é educação. E o candidato que vai fazer a primeira pergunta é a candidata Eliane Novaes. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta e dizer quem deva respondê-la. Candidato Camilo, com relação à valorização dos profissionais de educação, eu gostaria de saber, caso o senhor seja eleito, se o senhor assume compromisso com os profissionais de educação de fazer uma revisão no plano de cargos e carreiras, garantindo assim o piso dos professores que tenha repercussão na carreira. Candidato, o senhor tem 2 minutos e meio para a resposta. Primeiro eu queria lembrar os cearenses que eu sou professor, sou servidor público federal concursado e se tem uma coisa que eu valorizo e respeito muito é o professor, até porque todos nós passamos pelo professor, qualquer profissão passa pelo professor. Portanto, no meu governo, caso eu tenha a honra de governar o Ceará, se você, eleitor, me der essa oportunidade, eu me comprometo, deputada Eliane, de dialogar, que é o meu estilo, de sentar, de discutir como melhorar e valorizar ainda mais o servidor público da área da educação do estado do Ceará, que tem tido ganhos importantes nos últimos anos aqui no estado do Ceará. Portanto, eu pretendo dialogar e construir de forma coletiva, de forma respeitosa, de forma sincera. Eu não vou prometer nada aos cearenses nessa campanha que eu não possa cumprir, mas garanto que me esforçarei como governador para garantir a melhor forma de valorizar e respeitar, até para garantir a qualidade do ensino para os estudantes cearenses. Porque nessa área, para nós, eu e a professora Isolda, que foi secretária da Educação do Estado, a educação para nós é prioridade. Porque nós só vamos construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa, com mais oportunidades, investindo em educação. E foi isso que nos últimos 7 anos a Isolda fez. O Ceará era o 11º lugar do IDEB do Norte e Nordeste. Hoje nós somos os primeiros. Foi implantado aqui no Ceará o programa de alfabetização na idade certa, porque você se identificou que o aluno chegava no ensino médio deficiente, porque não teve um ensino básico bom, se preparou bem no ensino básico. Portanto, o pai, que hoje é uma referência nacional, a presidenta Dilma, que é do meu partido, levou o programa para todos os estados brasileiros pelo resultado e pelo sucesso dessa política aqui no estado do Ceará. Outra questão importante, o Ceará não tinha, deputada Eliane, uma escola profissionalizante tempo integral, nenhuma. Hoje são 106 escolas funcionando, são mais de 42 mil alunos que entram às 7 horas da manhã, saem às 5 horas da tarde, recebem o seu diploma após os 3 anos de um curso profissionalizante. O governo do estado paga um estágio remunerado no último semestre, para que ele possa fazer junto à empresa. A cada 10 alunos hoje que se formam na escola profissionalizante, 6 já são empregados. Portanto, hoje o Ceará tem a maior rede de escola profissionalizante tempo integral no Brasil e eu pretendo, junto com a professora Isolda, ampliar, levar para todos os municípios e progressivamente e transformar a escola de ensino médio em escola de tempo integral. Candidata Helena, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Candidato Camilo se vangloria, e junto com Isolda Sela, que é a vice dele, de ter feito a revolução no estado do Ceará. Mas esqueceu do principal. Como é que se faz uma revolução sem valorizar o professor, que é a peça fundamental para alavancar a nossa educação no estado do Ceará? E aí eu pergunto, sem valorizar o professor, o senhor vai revolucionar a educação do estado do Ceará? Eu não acredito. Eu acredito que um governante precisa dialogar, priorizar, sentar à mesa, que desde 2012, esse governo que criou a MEMP, que é a Mesa Estadual de Negociação Permanente, não senta à mesa para negociar.
criou um instrumento tão querido pelos servidores e depois deu as costas aos servidores. Agora, a maior frustração dos servidores é não sentar à mesa com esse governo que é autoritário, prepotente e não vai valorizar, e não valorizou. Quem não valorizou em 8 anos, não vai valorizar em 4 anos. Não vai valorizar em 4 anos. O candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu quero lembrar aos cearenses que todo esse resultado alcançado na educação do Ceará é fruto do esforço de professores, de alunos, de diretores. Ninguém faz nada sozinho. E a educação só melhora quando o professor está incentivado, está estimulado. E isso é o que vai acontecer no estado do Ceará. Claro que não está nas condições que o professor merece. E nós vamos procurar melhorar ainda mais. Eu queria lembrar a deputada Eliane que nós aumentamos, saímos de 4.500 alunos que entraram no Enem, passaram no Enem de escolas públicas do estado em 2011 para 2013, 11.200 pessoas do Enem passaram no Enem de escolas públicas. Tive agora em Camusim, a aluna Gabriela, inclusive de escola pública, passou no curso de medicina. 63 primeiros lugares nas universidades oriundas de escola pública. Isso demonstra o quê? O resultado da melhoria da qualidade. Agora, estamos longe ainda de ter uma educação que o trabalhador cearense ainda merece. Obrigado, candidato. Agora o tema é segurança. E quem vai formular a pergunta é o candidato Eunício Oliveira. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta e dizer quem deve respondê-la. Eu queria perguntar para a candidata Eliane, será a última a ser interpelada. Então eu vou perguntar para o deputado Camilo Santana. Deputado Camilo Santana, os investimentos em segurança se mostram desastrosos. Hoje, um cearense morre a cada 2 horas tragado pela violência nas ruas. Fortaleza é a 7ª cidade mais violenta do mundo. Qual a sua proposta para reverter essa triste realidade no Ceará? Meus caros cearenses, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma epidemia de violência. Saiu agora no mapa 2014 da violência que das 27 estados, 20 aumentaram a violência no Brasil. Isso se agravou muito com a questão das drogas, que virou epidemia, invadindo os lares e famílias cearenses. Eu, como governador, pretendo, além de reforçar as áreas de segurança, o Ceará que dobrou o número de delegacias, que aumentou o seu efetivo. Eu sou do interior, e você que é do interior, lembra como era para sair um carro de polícia da delegacia, tinha que sair empurrando. Hoje o Ceará tem infraestrutura, tem equipamento, tem carro bom, tem arma, tem colete, tem policial treinado. Nós temos a melhor academia de formação de polícia do Brasil. Se criou a Controladoria de Disciplina da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui do Ceará. Portanto, eu pretendo criar delegacias 24 horas para garantir agilidade do processo da segurança pública. Pretendo também criar um programa de valorização do servidor, porque policial não trabalha bem se não tiver estimulado, se não tiver incentivado. Eu tenho um cunhado que é policial, eu tenho conversado muito com os setores dessa área. Outra questão, eu pretendo, dentro de um trabalho de inteligência, de abraçar as áreas mais críticas hoje, principalmente Fortaleza, região metropolitana e as grandes cidades do interior. Abraçando essas áreas, levando a escola tempo integral, para colocar o nosso jovem o tempo todo na escola, dar oportunidade. Também junto com ela levar iluminação, levar lazer, esporte, atividades culturais, reforçar a presença da polícia naquelas áreas, como para que o exemplo de uma área que foi feita pelo prefeito Roberto Cláudio aqui em Fortaleza, que é o Campo do América, totalmente revitalizado, você passa ali, tem escolinhas para as crianças, falta oportunidade para os nossos jovens. Eu tenho estudado a segurança, 72% dos homicídios que acontecem no Ceará está relacionado ao problema das drogas. São jovens que estão morrendo, aliciados pelos traficantes, e nós precisamos olhar para essa questão. Mas não adianta também só investir em mais polícia, vira um ciclo. Mais polícia, mais violência. Mais violência, mais polícia. Nós precisamos atacar a causa do problema. E a causa do problema é investir em educação, é colocar, repito, as nossas crianças e jovens nas escolas tempo integral, e eu quero fazer isso progressivamente. Durante todos os 4 anos, transformar a escola do ensino médio em escola tempo integral. É a forma de proteger os nossos jovens e prepará-los para o futuro. Candidato, só tem 1 minuto para a réplica. Eu queria aproveitar para dizer ao candidato Camilo Santana que eu aprendi na minha casa, com meus pais, com meu pai e com minha mãe, que o respeito às pessoas é algo fundamental. Quero dizer ao senhor que eu não lhe fiz nenhuma acusação.
nenhuma. E não vou levar para casa, né, para o eleitor ficar sabendo, que aqui confundiu o eleitor dizendo que eu vou levar peste aqui de covarde. Eu não pratiquei nenhum ato de covardia contra o candidato Camilo Santana. Inclusive, há menos de meia hora, o senhor tentou mais uma vez censurar o programa eleitoral que está sendo veiculado na televisão. E foi negado, porque não há nenhuma acusação, não há nenhum juízo de valor. O que tem é uma publicação onde o senhor é acusado, e não por mim, mas acusado, repito, pelo Ministério Público, que tornou seus bens indisponíveis. Não fui eu que tornei seus bens indisponíveis. Não fui eu que acusei o senhor, foi o Ministério Público que foi... Portanto, o senhor está encerrado e o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Meu caro Eunício, eu não posso ter o dinheiro que você tem, Eunício, nem o poder que você diz que tem, mas eu sou um homem honrado, sou um servidor público, pai de família, e não vou aceitar que de forma covarde você está usando o seu programa eleitoral para insinuar que eu estou envolvido no chamado escândalo de banheiro. Na realidade, o escândalo de banheiro, eu queria ter a oportunidade de falar para o cearense, foi um convênio realizado em julho de 2010, onde eu só assumi a secretaria em janeiro de 2011, onde associações não cumpriram, não usaram o dinheiro para fazer os banheiros. O Ministério Público entrou com a ação, me citou no processo, não por eu ter desviado dinheiro ou insinuado estar envolvido, mas por, como secretário da época, não ter tomado as devidas providências, ao qual tanto o Tribunal de Contas do Estado, como também o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, já deixou claro que eu não tenho nada a ver com isso, me tirou inclusive da ação, mandando liberar inclusive meus bens que foram bloqueados. Bom, nós vamos agora, o tema é saúde. E a pergunta vai ser feita por Ailton Lopes. O senhor só pode perguntar ao candidato Eunício Oliveira. Não, ao Camilo não. Ele já respondeu 2 vezes, inclusive por equívoco. Ah, tá. Respondeu tudo? Certo, tudo bem. Então, para o Eunício. Eunício, o sistema de saúde hoje ele está entregue, aliás, nas chamadas mãos das organizações sociais. Na verdade, há todo um processo de terceirização e da precarização da saúde. Então, eu queria saber de você se você vai investir na saúde como um serviço de fato público, ou vai continuar com essa política das organizações sociais e da terceirização do serviço de saúde. Boa pergunta para que eu possa responder. Eu tenho andado muito por esse estado, Ailton, e tenho sentido o drama das pessoas em relação a essa questão da saúde. É de cortar coração você chegar numa cidade, como eu cheguei agora aqui em Maranguape, e ouvir uma senhora agarrar no meu braço, dizer ali com muita tranquilidade que estava, né, desesperada porque há cerca de um ano, ela tinha feito um exame e havia uma suspeita de câncer na laringe. E há um ano ela estava rodando, tentando encontrar uma solução, um médico que pudesse constatar o diagnóstico. E dizia ela que se isso tivesse acontecido, se ela tiver com câncer, ela já estava com câncer generalizado. Então, eu, na saúde, vou contratar 12 mil profissionais por concurso público, porque entendo que foram feitos alguns equipamentos, foram feitos alguns hospitais, mas não colocaram gente para fazer esses hospitais funcionarem. Os hospitais não funcionam. Quando funciona precariamente. Nós chegamos há poucos dias num determinado hospital e cada andar tinha um tipo de organização, cada andar tinha um tipo de administração. E isso não pode prosperar, porque a saúde não pode ser tratada dessa forma. A saúde é uma prioridade essencial para o cidadão, principalmente para o mais pobre, que depende da saúde pública. Então, eu vou cuidar. 3 áreas são essenciais nesse momento que um governante tem que cuidar com muito cuidado. Eu vou cuidar pessoalmente da questão da saúde, da questão da segurança pública e da questão de abastecimento de água no Ceará, porque são questões emergenciais. A saúde pública no Ceará, não adianta, eu vejo as propagandas da televisão e parece que eu estou vivendo a televisão é de um outro país, é de um outro estado, porque o que a gente tem ouvido no interior do estado,
por onde a gente tem andado, são relatos dramáticos das pessoas em relação a essa questão da saúde pública. Então, você pode ficar tranquilo, meu caro eleitor, meu caro telespectador, que eu vou cuidar pessoalmente dessa questão da saúde e vou fazer a contratação, além de construir os 2 novos hospitais, o hospital da região metropolitana de Fortaleza e o hospital da região do Jaguaribe. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que o senador Eunício tem andado muito em Brasília e está descobrindo o Ceará agora. É interessante, ele não viu nenhum relato desse há 4 anos, quando ele foi candidato a senador, apoiado pelo Cid Gomes, que hoje apoia o Camilo Santana. Então você percebe, você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, como é que funciona o jogo do poder? É essa política que a gente rejeita, porque sempre são as mesmas promessas e os discursos. Uma hora você está com um, outra hora você está com outro, aqueles antigos aliados viram inimigos de repente. Porque, na verdade, esse relato da saúde, será que era diferente há 4 anos, quando o candidato Eunício foi, por exemplo, candidato ao Senado, apoiado pelo Cid Gomes, que hoje apoia o Camilo Santana? É claro que não. E você sabe também que, desde aquela época, não houve concurso público. Naquela época, era só elogios para o Cid. Hoje está tudo errado. Hoje, corta o coração do candidato Eunício ouvir diversos relatos, como ele descobriu também que havia mendigos na Praça do Ferreira um dia desses. Está descobrindo o Ceará agora. Isso é um desrespeito a você que nos ouve. Candidato Eunício, tem 1 minuto para a réplica. Talvez o candidato Ailton não saiba que eu sou, inclusive, o autor da emenda constitucional promulgada este ano pelo Congresso Nacional, a emenda do orçamento impositivo, que destina 50% de todas as emendas parlamentares e mais 50% do mesmo valor de contrapartida do governo federal. São 8 bilhões de reais de dinheiro novo que está entrando na saúde pública do Brasil através de uma emenda, repito, à Constituição Federal, que foi feita por esse parlamentar e foi promulgada pelo Congresso Nacional, passando a saúde pública a receber esses recursos. Eu não cheguei no Ceará hoje, eu sou um parlamentar atuante, inclusive fui escolhido várias vezes como um dos deputados mais atuantes do Brasil e um dos senadores mais atuantes do Brasil. Eu tenho dedicado a minha vida inteiramente à política e a cuidar do cearense. Obrigado, candidato. O tema agora é... O tema é infraestrutura. E quem faz a pergunta é o candidato Camilo Santana, que só poderá fazê-lo ao candidato Ailton. Ailton, no Ceará hoje nós estamos construindo uma siderúrgica, que foi um sonho de cearense, uma indústria de base para produzir aço. Eu pretendo, como governador, se o povo cearense me der essa oportunidade, construir um polo metal-mecânico no Ceará, no interior do Estado, com política de incentivo para isso. E para isso é preciso ter infraestrutura para garantir essa estrutura no interior do Estado. Eu queria saber como é que você pensa sobre isso, de que forma, qual é o olhar que você tem para o interior com a siderúrgica em funcionamento aqui no Ceará. O senhor tem 2 minutos e meio. Interessante, porque na verdade olhar para o interior foi sempre o que mais faltou, né? Na verdade a gente sabe da dificuldade de infraestrutura, da geração de emprego, não só para o interior, mas para todo o estado, do Ceará, inclusive a região metropolitana de Fortaleza. Aí sempre chegam as mesmas campanhas, o mesmo modelo de desenvolvimento, que na verdade tem gerado mais violência, mais desemprego. No momento da instalação são muitos empregos, depois que começa a funcionar nem são tantos assim. E consome-se muita água. A gente está vivendo num estado extremamente seco, como é o caso do Ceará. Infelizmente, os empreendimentos são empreendimentos que consomem bastante água e a água que vai faltar, por exemplo, para a população. Haja transposição, haja cinturão das águas para tantas empresas consumidoras de água. A grande obra de infraestrutura, de acordo com pesquisa, inclusive do Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia, 70% dos entrevistados que responderam a essa pesquisa disseram que a grande obra de infraestrutura que precisava, por exemplo, para a região metropolitana de Fortaleza, era o metrô. Infelizmente, o metrô, por exemplo, isso é uma infraestrutura extremamente necessária, já está com pelo menos 27 anos. Né? Em 1999 foi que começou a sua instalação, em 2011 a sua operação, e com isso já vão 2 anos de testes. E a gente sabe, por exemplo, que no Ceará
que temos quase 8 milhões e 800 mil habitantes, de acordo com dados projetados pelo IBGE para este ano, 3,6 milhões moram na região metropolitana de Fortaleza, que tem 15 municípios. E agora o que se coloca é que o metrô, apenas uma parte, que é apenas a linha sul, vai funcionar, ainda não tem prazo previsto de fato para funcionar, porque ainda falta ver a bilhetagem, vários outros processos para serem feitos, vai inclusive custar o mesmo preço do ônibus metropolitano. Eu peguei trem, quando eu era pequeno, eu ia para a escola de trem, lá do Gereissati, em Maracanaú, até o Parque São José, onde eu estudava, lá no Colégio Essa de Queiroz. E eu pegava esse trem, era mais barato do que o ônibus, por isso que eu pegava o trem. Era mais barato, era mais rápido, só faltava qualidade, porque na verdade a gente andava superlotado. Pelo visto, é esse mesmo modelo que eles querem apresentar para vocês. Fala-se muito nessas indústrias que vão trazer muitos empregos, mas o que a gente tem percebido é que os empregos gerados não são na mesma dinâmica, por exemplo, das cracolândias que são criadas na nossa cidade por falta de emprego e perspectiva para a juventude. Essas indústrias, essa infraestrutura que eles dizem criar, na verdade, tem gerado poucos empregos. Obrigado, candidato. O candidato Camilo tem 1 minuto para a tréplica. O cearense hoje vive na metade da média da renda do povo brasileiro. A siderúrgica, ela produz aço, que é uma matéria-prima base para, por exemplo, uma indústria automobilística, uma indústria de geladeira, fogões, de eletrodomésticos. E eu pretendo com a siderúrgica, que hoje já está em construção, o funcionamento dela, a previsão é 2016, hoje tem 8 mil trabalhadores trabalhando na sua construção, criar uma política de incentivo para que as indústrias se instalem no interior, com a Transnordestina que está sendo feita, que vai cortar todo o estado do Ceará. Portanto, eu vou poder ter a siderúrgica aqui no Complexo Portuário do Pecém e, por exemplo, uma indústria automobilística lá em Xeramubim, lá em Quixadá ou lá no Cariri. Portanto, eu pretendo criar uma política de estímulo, de incentivo do governo para trazer esse polo metal mecânico a partir da siderúrgica, para que a gente possa gerar oportunidade e emprego para os trabalhadores e para os cearenses. Obrigado, candidato Camilo. Nós vamos agora sortear... Desculpa, você tem 1 minuto para a tréplica. Olá, você que nos assiste, você sabe, você merece mais. Toda a vida a mesma palavra, indústria, indústria, indústria. A economia não é só isso. E essas indústrias que consomem muita água, por que nós não dinamizamos os polos culturais? Eu estive agora em Sobral, é um grande polo cultural. O Cariri, quando eu estive lá na Expocrado, grande polo cultural. Quixadá pode ser um polo cultural. Vários polos culturais. E hoje, o orçamento investido em cultura é menos de 1%. Por que a gente não pode investir em cultura? Consome muito menos água, muito menos energia, é uma política pública de juventude, dialoga com as vocações econômicas de cada região. Por que a gente não investe, por exemplo, no turismo de baixo impacto ambiental? Nós temos um casario lindíssimo em Camusim, que a gente pode investir e inclusive atrair um outro tipo de turismo, que não é aquele da exploração sexual. Por que a gente não investe bastante na agricultura familiar e enquanto a gente dá várias isenções fiscais para o agronegócio? Então, percebe? É inverter o modelo de desenvolvimento. Essa lógica, não basta mudar o candidato. Obrigado, candidato Ailton. Nós vamos agora sortear um tema, porque no início deste bloco houve um equívoco, nós deixamos passar que a candidata Eliane e o candidato Eunício fizessem perguntas ao candidato Camilo. E então alterou o roteiro. A candidata Eliane não sairia perguntada por ninguém. Nós vamos escolher um tempo para a senhora ter os 2,5 minutos de uma resposta sobre o tema e resolveremos então essa questão. E o tema é educação. A senhora tem os seus 2,5 minutos para responder uma indagação sobre educação, porque por erro, por um equívoco aqui no início desse bloco, nós deixamos passar. Agradeço à TV Diário pela reconsideração, dizer que a educação é um tema prioritário no nosso governo e que no nosso governo nós queremos, primeiro, dizer que esse governo Cid Gomes foi marcado por greves históricas. Estamos, nesse momento, vivenciando mais uma greve das universidades cearenses, públicas cearenses, UVA, URCA e UES. Infelizmente, é assim que o governo trata, né, o nosso ensino superior. E aí nós queremos, né, e a greve agora, nesse momento, para quê mesmo? Para que o governador cumpra. Governador, além de autoritário, prepotente, arrogante, o senhor também não é cumpridor dos seus deveres. Fez um seminário onde todos participaram,
fez um checklist do que era prioritário e agora precisa a universidade entrar em greve para o senhor cumprir de fato o que o senhor assinou embaixo. Então o senhor precisa o senhor governa para o Ceará, o senhor não governa só para Sobral. Portanto, tem que governar para as escolas públicas, tem que governar para o ensino superior, tem que governar para as escolas de ensino também do nosso Estado, para a nossa saúde, tem que governar para todos. E aí, portanto, no ensino superior, eu vou garantir a autonomia prevista na Constituição Federal para as universidades públicas. Eu quero realizar o concurso público para a carência que há de 800 professores, e aí nós vamos sentar à mesa para gradativamente fazer esses concursos públicos. Eu quero pactuar com o plano de cargos e carreiras dos servidores administrativos e técnicos da UES, que tanto esperam isso, e o governador promete, mas não faz. E aí, portanto, nós precisamos dizer que no ensino médio, nós precisamos fortalecer o ensino médio, valorizando os profissionais e os professores que estão tão sofridos nesse governo. Precisamos também fazer com que aconteça, de fato, uma educação voltada para o interesse do povo do Ceará. E só podemos fazer isso dialogando, mudando o modelo de governo, uma nova governança que dialogue. Tudo vai melhorar. E o nosso governo, como servidora que sou, vou dialogar com todos os servidores públicos, com todas as categorias, porque foi assim que fiz no meu mandato e assim que honrarei no meu futuro governo a primeira governadora do Estado do Ceará. E, candidata, normalmente a senhora ainda teria 1 minuto para a tréplica. Se a senhora quiser fazer uso, esteja à vontade. Eu quero só dizer para todos os cearenses, primeiro agradecer o apoio e o carinho que nós estamos tendo nas ruas. Não se impressione com pesquisas, porque a pesquisa que vai valer mesmo é a pesquisa do povo. Hoje, em Fortaleza, fizemos uma grande carreata. E o povo me abraçando, dizendo, Eliane, estou com você. Portanto, é isso que está valendo. E é isso que o povo tem o sentimento de que essas duas candidaturas polarizadas não representam, de fato, o povo do Ceará. Quem representa é aquela que verdadeiramente dialoga, aquela que verdadeiramente fez um mandato voltado e a serviço do povo do Ceará, aquela que verdadeiramente quer também, junto com Marina Silva, como presidente da República, fortalecer todos os programas sociais exitosos. Jamais Marina Silva vai acabar com Bolsa Família. Isso é uma farsa do PT e não vamos cair nessa farsa do PT, porque ela é maldosa, mas nós vamos eleger a nossa presidente. E a Marina e a Eliane Novaes no governo, tudo será diferente. Obrigado, candidata. Obrigado. E com as palavras da senhora, nós estamos encerrando o terceiro bloco deste debate com os candidatos ao governo do Estado do Ceará. Pedimos desculpas pelo equívoco do início do bloco e já estaremos de volta para o quarto bloco desse debate.